Vocês gostaram do meu novo cenário? Que novo cenário, Bruno? Não mudou nada. Eu só trouxe a mesa pra cá na hora de gravar. No caso, vocês estão aí desse lado, que é onde ficava a mesa, exatamente aí, e trouxe a mesa pra frente. Então, estou gravando aqui, enquanto vocês me veem daí. Gostaram? Não. Mas bora o que interessa. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu estou lendo, que é justamente isso aqui. São os títulos que eu estou lendo. E também mostrar pra vocês como que eu faço pra ler isso tudo, porque é algo que, no caso, eu recebo muitas mensagens sobre isso, né? Não só aqui nos comentários, mas em todas as redes, até lá no Telegram também. O pessoal me pergunta como que eu consigo fazer essa organização. E o que eu escuto muito é: eu não consigo ler tantos livros ao mesmo tempo porque eu posso me confundir, eu embalo tudo. Ou não só a questão da história, mas a questão também de você deixar livros pra trás porque não consegue ler mesmo. Então eu já vi muitos comentários assim. Às vezes a pessoa se propõe a ler, sei lá, 5 livros, consegue ler 2 e os outros 3 ficam Deus dará, né, pra sempre lá, jogados. Então eu tô conseguindo fazer isso, eu vou explicar pra vocês como. Já fiz um vídeo nos vlogs semanais pros apoiadores explicando mais sobre isso, então eles já têm acesso a essas informações. Mas eu vou falar um pouco pra vocês, mostrar também o que eu tenho anotado, o que eu tenho feito aqui nesses livros. Então, ficar dentro desses livros, né? Vocês vão entrar aqui um pouquinho pra ver como é que é e explicar pra vocês essa minha rotina, essa minha organização literária. Mas antes de começar aqui a falar pra vocês, eu quero deixar também bem claro que isso aqui é algo pessoal, né? Isso você pode também usar como inspiração, você pode também tentar fazer igual se quiser, mas saiba que cada um é cada um. Cada um tem um estilo, cada um tem um ritmo, né? Eu sei que parece clichê falar isso, mas eu tenho que repetir, porque às vezes as pessoas se esquecem, né? E todo mundo ali acaba tendo sim uma referência, uma inspiração. Putz, eu gostei do jeito que ela faz, acho que eu vou fazer igual. Só que às vezes não se adapta ao modo, né? Porque a minha rotina é diferente da sua rotina. E assim vai. Então eu acho que assim, se você quer saber como eu faço, eu mostro. Mas se você quiser fazer igual, você também é livre pra isso. Mas tem que ter consciência de que cada um é de um jeito, né? Cada um vai lidar com a leitura também de um jeito. E eu vou ser sincera, são fases. Hoje eu consigo fazer muito mais isso, não que antes eu não fazia. Eu fazia, né? Do meu jeitinho eu fazia, mas eu tinha umas rotinas diferentes do que eu tenho hoje, que trabalho mais em casa e trabalho com meu clube de leitura, né? Tá aí na descrição, vai aparecer na tela meu clube de leitura pra você ir ver como é que funciona. Então assim, lá a gente tem cronogramas, eu tenho os meus Supremos também, da assinatura dos Supremos, que eu dou maior disponibilidade pra eles nos grupos, né? Então assim, a gente tá lendo muita coisa ao mesmo tempo e eu faço muito aquele, não só eu, né? A gente faz muito aquele grupo dos Supremos como um diário de leitura, porque a gente coloca até onde a gente leu, o que a gente acha de tal parte, nossas impressões, e cria as várias discussões, né? E assim, várias leituras paralelas, tá, gente? Fora a leitura da LC, naturalmente. Mas eu tô conseguindo fazer mais isso porque eu consigo me organizar por conta do clube. Tem uma organização ali por conta do clube. Mas antes eu tinha que bolar ali como que eu queria fazer isso. E outros momentos eu não tinha essa vontade. Eu pegava um livro por vez, 2 no máximo. Então vai depender também da nossa rotina, do que a gente está vivendo naquele momento para poder inserir os livros e as quantidades de livros para ler, né? Claro que pessoas que estão nas suas férias, elas têm muito mais tempo para isso. Mas enfim, falei demais. É basicamente isso que eu queria fazer, esse alerta, para as pessoas não acharem que eu vou fazer igual, vou fazer desse jeito e vou conseguir fazer igual a ela. Pera lá, porque nem eu consigo fazer 100% o que eu planejo. Mas vamos lá. Eu quero começar aqui, então, falando da minha LC, né? Porque é a principal, vamos colocar assim, que é da Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Me perdoe se estiver escuro, tá, gente? Porque está um frio lá fora. Tá realmente muito, muito frio. Está de manhã também, então sol e iluminação já não tá rolando muito hoje, tá? Mas vamos lá. Então, a Inquilina de Whitefell Hall, eu vou mostrar aí também pra vocês, vai passar aí. Tem várias anotações já. Esse livro eu tô lendo, então, 2 capítulos por dia. É algo que, assim, é mais fácil pra mim pra acompanhar, porque eu tenho meu cronograma de leitura, tá?
Eu coloco aqui nesse papelzinho, também pra me acompanhar durante as lives, mas eu tenho esse cronograma que eu sempre faço nas LCs, então se você quiser também ver como que funciona, né, no clube de leitura, você pode ver que toda LC tem os seus cronogramas e vai seguindo. São também capítulos curtos, são 53 no total, mas são bem curtos, então eu faço a leitura de 2 capítulos por dia. Isso não impede dos outros também lerem mais, tá? Mas falando sobre mim, eu estou fazendo dessa forma. E, gente, eu só leio esse livro durante as lives. Quando que eu leio fora das lives? Quando, por exemplo, de segunda a quinta-feira eu leio nas lives. Então, em nenhum momento da parte da manhã eu pego ele. E nem depois da live eu pego ele, tá? Basicamente isso. Chegou na live, a live 5 horas. Então, 5 horas eu começo a ler esse livro na live. E leio durante a live todinha, que é em torno de 2 horas, um pouquinho mais de 2 horas, eu leio esses 2 capítulos. Dependendo, posso até ler um terceiro capítulo, dependendo do tamanho, né? Daí, acontece de um capítulo, vamos dizer, não consegui terminar esse capítulo, tô na metade dele durante a live. Acabou a live, rapidinho eu vou lá e termino ele. Beleza. Quando acaba a semana de lives, né? Chega sexta-feira, final de semana, e aí, pra terminar a semana, porque todo final de leitura, por exemplo, a gente tá lendo agora a 3ª semana de leitura, que começou no dia 16. Então, nesse início de leitura da 3ª semana, é na terça-feira. Então, eu me planejo ler até chegar à meta da terça-feira. Então, é isso. Eu acabo pegando também no final de semana, leio, daí eu leio os 2 últimos capítulos na segunda-feira de live. Então é só nesse momento que eu leio, eu pego no final de semana a inquilina pra ler. Mas fora isso, durante a semana eu só leio nas lives, tá? 2 capítulos por dia. Aí vocês estão vendo aí, vou passar aí a imagem pra vocês verem. Minhas anotações, basicamente eu coloco muita coisa sobre também o que eu vou utilizar no material. O pessoal que é do clube sabe. Todo último encontro de live eu faço um material em slide do resumão da obra, trazendo desde o início pra gente relembrar. A gente sabe que releituras são precisas, né? E as leituras, até no ato ali da leitura, muita coisa pode passar também despercebida. Por isso que a leitura conjunta é importante também, porque vários pontos as pessoas vão trazendo, aí você pensa, caramba, é verdade, né? Eu tinha esquecido disso. Mas é legal trazer no resumão. Então eu sempre faço uma leitura e depois eu faço uma nova leitura das anotações, revendo tudo pra colocar no resumão, sabe? Então é basicamente isso. Então fiz bastante anotação até esse momento, anotei coisas pertinentes ali sobre personalidade dos personagens, mudança, contrastes, contradições nas falas, tudo isso, né? Eu acho que é importante e que vai acrescentar também na hora do último encontro, tá? Então, 2 capítulos por dia, 2 capítulos por dia nesse momento. Bom, fora essa LC, que é a minha LC principal do clube de leitura, a gente tem uma outra LC que são dos calhamaços, né? Como vocês sabem aí, eu estou lendo Os Irmãos Karamazov, já comentei isso aí, né, em outros vídeos. Tô finalizando aí o primeiro volume e logo mais pego o segundo, porém não sei se eu vou conseguir terminar até o encerramento, mas de qualquer forma estou lendo e logo mais vocês vão ver ele aqui no canal, tá? Mas dia 21 agora, domingo, a gente vai ter um encerramento em uma live. E essa LC, no caso, é uma LC bônus para quem entra no clube de leitura. Então, se você é da assinatura do clube de leitura em diante, entra também nessa LC mediada pelo Senhor meu Pai, tá? Então a gente tá lendo aí e fiz bastante marcações que também são pertinentes. E como que eu tô lendo isso? Como eu tô em reta final desse livro, eu tô lendo o máximo que eu posso durante as madrugadas, que tem sido muito bom ler as madrugadas no silêncio da noite. Então o máximo que eu posso, eu vou lá e leio pra finalizar, tá? Então neste momento, não tem muita meta, não tem muita rotina, organização quanto ao tempo e capítulos que eu preciso ler por dia, porque já estamos em reta final. Porém, eu comecei com 10 páginas por dia até desandar ali, né? E eu pegar a hora que eu quiser, e também ter momentos em que eu precisava muito pegar esse livro logo. Mas assim, isso não atrapalhou a minha rotina. Pode ser que para algumas pessoas isso atrapalhe, então mantenha o seu foco. Eu ia lá e falou, vou pegar você hoje. Sentava e lia o máximo que eu conseguia, entende? E aí depois eu ia lá e parava um pouco, depois voltava.
tá? E vocês estão vendo aí anotações também sobre personagens, situações, interpretações. Eu gosto de falar que, assim, no início eu sempre tenho interpretações e as anotações vão mudando. E eu nunca apago, porque eu acho que é importante a gente ver a evolução do nosso pensamento. Então, no início da leitura, eu começo a anotar o que eu acho de cada personagem, de acordo com o que eles falam. Daí o personagem passa por uma mudança ao longo da obra, e eu também vou mudando o que eu penso sobre ele, e deixo tudo anotado. Então é legal também ver essa evolução, né, do que eu acho, do que eu achei do início e o que eu achei ao decorrer da leitura. Então é super importante. A outra LC, essa já é a última LC, tá? A gente é viciadinho em livros, sim, tá? Lá no clube é assim que funciona. Essa aqui é a nossa leitura da LC Suprema, As Brasas, de Sándor Márai, o autor húngaro. E também vai aparecer aqui no vídeo de leituras recentes, né, comentando. E eu preciso muito, urgentemente falar sobre esse livro. É uma necessidade. Se você já leu, você vai entender por que essa necessidade. Eu estou aí, hoje, por exemplo, eu vou ler o capítulo 16. O que acontece? A gente tá, no caso, a leitura suprema, da LC Suprema, é só de novelas. Tá? Então são livros menores, mas não para por aí. Como eu falei, os Supremos podem escolher leituras para a gente ler paralelamente, sem uma meta, né? Mas com meta é a leitura suprema, e esse livrinho aqui a gente então está lendo nesse mês de julho, e a gente já leu 2 obras. Vocês já viram em outros vídeos por aí, né, que eu comentei sobre Sonata Kreutzer, sobre também o Mário Mágico Thomas Mann, foram tudo das leituras supremas que a gente fez, tá? Então começou ali no mês de maio, junho e agora julho, e a gente já tem certinho as outras leituras dos outros meses, tá bom? O próximo vai ser o Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, que a gente vai ler em agosto. Bom, então a gente tá lendo aqui um livro que tem 20 capítulos, e o nosso cronograma tem então um capítulo por dia. Então dá certinho, a gente começou no dia 1º de julho e vai acabar no dia 20 de julho. Porém, nosso encontro vai ser só no dia 28. Então tem um tempinho aí mais pra quem não conseguiu ler ou quem quiser pegar pra ler, porque é bem curtinho, pode pegar também e finalizar. Mas eu tô seguindo certinho, tá? Então minha pretensão é acabar no dia 20 mesmo. Então logo mais eu vou terminar esse livro. E é bem difícil também se segurar, porque o que acontece? Esse livro, ele te dá um gancho para os próximos capítulos em continuação do desenvolvimento. Porque você tem um longo diálogo aqui, né, por parte de um dos personagens que tá contando uma história, e você quer saber qual é o tal segredo que tá rolando aqui entre esses 2 amigos de longa data que se encontram depois de 41 anos, né? Então, quando acaba um capítulo, ele acaba abruptamente ali com uma informação e já volta pro próximo. Então é difícil você não ler os outros, mas eu tô me segurando, porque eu quero manter isso, senão eu me perco aí nas minhas leituras. Mas tá sendo ótimo, uma das melhores leituras, se não a melhor leitura até o momento. E assim, eu sei que o ano não acabou ainda, né? Mas eu preciso avisar que tá sendo a melhor leitura. Vou colocar aí no top 1 de melhor leitura de 2024. Eu já vi algumas pessoas comentarem sobre essa obra e falam mesmo dessa obra com muito carinho, né? E falam que é uma obra belíssima, né? E então eu já tinha ciência disso, demorei um pouco pra ler, então foi ótimo já pegar com os apoiadores. E sim, gente, é uma leitura que do início, e acredito que até o fim, vai ser dessa forma de descrição mesmo. Ele usa as comparações que ele faz, sabe? Você unir essas metáforas sobre... Você pegar uma informação, por exemplo, que o personagem pega sobre a caça e fazer uma relação com um amigo infiel, é perfeito, porque tem muita relação com a obra, sabe? Mas é isso, basicamente isso. Depois eu falo mais sobre essa obra, não é hora pra falar sobre ela, mas também tá aí as anotações e como eu estou me organizando. Daí começam essas leituras aqui, essas são as leituras que estou fazendo com os Supremos, né? Bom, uma delas a gente já acabou, que foi com as meninas... Foi mais com a Manusita, né, a minha leitora suprema. A gente estava lendo, eu estava relendo no caso, né, e ela amou o Água Viva da Clarice Lispector, né, então esse é um livro bem curtinho, mas extremamente também complicado ali, né, de você ler tão rápido, mas eu fiz essa releitura com ela e ela
adorou, gostou muito. Então isso acontece também, que é algo que é muito legal nos Supremos, não é só eu, né? Meu pai também faz isso, o senhor meu pai. A gente tá lendo uma porção de livros com todos eles, tá? Quem quiser ler um livro que tá ali às vezes encalhado, sem muita coragem de pegar na estante, traz lá e a gente comenta, a gente lê junto e comenta, tá? Então os Supremos têm esse benefício, que é muito bom. E aí, no caso, por exemplo, o meu pai tá lendo com outros 2 apoiadores um livro, né? Eu já tô lendo com outras 2 apoiadoras outro livro. E a gente segue fazendo as atualizações dessas leituras. Bom, um deles é a queridíssima Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que eu estou lendo bem devagar esse livro, também não tenho pretensão para terminar logo. É uma releitura, mas como eu falei no outro vídeo, é um livro que eu gostei na primeira leitura e estou amando na segunda, tá? Eu tô lendo com a Manusita, meu pai também tá lendo, relendo, e também com a Daphne. Então tá sendo ótimo. Esse aqui eu tô lendo 2 capítulos também. Na verdade, 2 capítulos por dia, mas às vezes não rola, né? Então eu tô tentando ler aí 2 capítulos, mesmo que seja por dia ou não, né? Então pega no final de semana, chega no final de semana eu consigo pegar ele. Mas, até o momento a intenção, eu tô na segunda parte, tá? Na intenção aqui que eu tinha era de pegar 2 capítulos um dia, 1 capítulo no outro dia. 2 capítulos, 1 capítulo. Isso ia me ajudar pra caramba. Mas chega no final de semana eu acabo lendo mais. Né? Então, o bom é esse, né, gente? É que quem cria as regras sou eu mesma. E eu posso infringir as minhas próprias regras. Mas tá aí, Madame Bovary. Também tá sendo uma leitura que tá me fazendo ter outros olhos, né? Sobre a obra, os personagens. E, assim, eu sei que é uma personagem muito característica, Emma Bovary, e que trouxe até, o pessoal sempre comenta, me traumatizou essa menina. Mas eu vou ser bem sincera, eu estou amando essa personagem. Não desgostava dela, eu gostava. Hoje eu já digo que é uma das melhores personagens, vou ser bem sincera. O outro que estou lendo é esse do Ítalo Calvino, Sim, um Viajante numa Noite de Inverno. Essa aqui foi uma edição que eu ganhei da companhia no ano passado e tá sendo muito divertida essa leitura. Aliás, eu estou lendo com a Bia, que também é lá dos Supremos, eu e meu pai. A gente tá lendo bem devagarzinho e comentando aos poucos, mas a Bia acabou. Mas ela também tá comentando com a gente. No caso, que é muito legal essa experiência, né, porque ela não tava conseguindo terminar livro nenhum, que ela disse. Não consigo terminar. Daí ela falou, eu tenho esse livro aqui. Eu falei, vamos ler. Daí ela pegou e terminou primeiro que a gente. Então, assim, você vê como é legal que quando você fala que vai ler com uma pessoa, cria esse estímulo, a pessoa fica, nossa, beleza, vou ler também, porque eu sei que tem outra pessoa lendo e qualquer coisa a gente vai poder compartilhar, né? Essa experiência de leitura. Mas tô lendo esse aí. Esse também, na verdade, esse tá sendo uma leitura mais devagar, um capítulo que eu tô lendo só, um capítulo por dia, ou às vezes um capítulo a cada 2 dias, né? Porque é uma leitura que, assim, não precisa necessariamente, ou pra mim, né, desesperadamente continuar lendo assim, um atrás do outro muito rápido, tá? Então é uma leitura muito legal, logo mais também aparece no canal, sobre esse cara que vai ler de fato o livro Sim, um Viajante numa Noite de Inverno. Só que ele descobre que esse livro, ele tem páginas de um outro livro. E ele vai lá na livraria pra trocar. E fica nesse ciclo, sabe? E é legal porque eu também indiquei esse livro lá no Instagram pra quem não tem hábito de leitura e quiser pegar o hábito de leitura, pode fazer o hábito com esse livro. Você não vai perder nada, cara. Só vai ganhar. Porque ele fala muito sobre os trejeitos dos leitores. Ele também começa a adivinhar o que você tá pensando. Ele conversa com o leitor. É muito bom. E mais um Thomas Mann para a minha vida. Eu estou lendo com a Mi, também Suprema, Os Buddenbrook. Gente, sério, se você quiser um calhamaço, que é uma coisa que eu tenho percebido que as pessoas não estão lendo muitos calhamaços. Até saiu no jornal, né, falando sobre isso. Os leitores de calhamaço estão em extinção. Eu vi isso no jornal, né? Eles estão em extinção, eles estão querendo ler só livros pequenos. Até mesmo os autores de hoje estão escrevendo livros menores. Você não vê calhamaços, né? Então é uma discussão interessante. E aí? Cadê esses leitores de calhamaços? O tempo, né? E a rotina e também essa vida muito rápida, né? Ou talvez a internet, talvez as redes sociais, você não vê muito isso. Mas eu vou ser sincera, gente, calhamaço é tudo de bom. Primeiro que calhamaço, você tem uma longa vida, né, acontecendo aqui.
Depende, o Ulisses passa em um dia, né? E é bem maior. Mas tirando o Ulisses, que é o diferentão, você tem uma longa vida aqui, vários momentos desses personagens, né? Vários e vários dias, várias épocas e mudanças. E a gente tem tudo isso aqui. E a gente tem uma coisa, na verdade, que eu amo, que é a decadência de uma família. Quando fala disso, que é o subtítulo, Decadência de uma Família dos Buddenbrook, eu já fico muito mais interessada para ler. Olha só que legal, né? Quero saber disso. Eu quero isso. Isso me interessa. Então a gente sim vai conhecer os Buddenbrook, que é uma família de comerciantes riquíssimos na Alemanha, ali no iniciozinho do século XIX, tá? Início do século XIX, vai, década de 20 do século XIX. E aí a gente tem aí essa família que vai percorrer gerações. Vamos ver seus filhos crescendo, seus filhos passando, no caso, o pai passando pro outro o legado, né, do trabalho. E a gente tem personagens que vão, tantas femininas que vão também lidar com esses problemas. Né? A gente tem as revoluções trabalhistas, né, em cima de banqueiros, em cima desses comerciantes, em cima de todo mundo, né, que os oprime. Tudo isso tá aqui. E eu gosto porque é justamente nesses calhamaços que a gente vai ver todo esse desenvolvimento e nós vamos nos entrosar com eles. E aí vai chegar no final, você não vai querer que acabe. Esse que é o problema. Então não tem como, é muito envolvido, sabe? É isso que eu gosto nos calhamaços, é isso que eu gosto de David Copperfield, ou As Mulherzinhas, sabe? Você vai pegar essas grandes e grandes obras de mais de 500 páginas e você vai realmente se apegar a esses personagens. Você vai sentir como é que está com ele, sabe? Ou os próprios Karamazov, né? Que também você se apega ali a um ao outro. Você não gosta de um, mas você fala, caramba, cara, mas é muito bom, eu preciso continuar a ler isso aqui. Então é uma vida, cara, é uma vida com ele, sabe? E também uma vida desses autores. Tem uma autora, eu vou deixar aí na tela, que eu sempre achei muito interessante, eu ainda não li esse livro, mas eu sempre achei muito interessante. Ela levou 30 anos para escrever esse livro. 30 anos, sabe? E eu acho isso chocante. Para outras pessoas pode ser, tá, e daí? 30 anos, tá, ok. Não, cara, são 30 anos, é uma vida assim, é praticamente a minha idade, a pessoa levou esse tempo todo pra poder escrever uma obra, sabe? Então eu tento colocar isso muito como valor mesmo, eu valorizo muito isso. Mas, sim, eu acho que os calhamaços aí estão sendo abandonados por certos leitores nas livrarias ultimamente, né? Mas que venham mais leitores de calhamaço, por favor, não se arrependam. Vocês não vão se arrepender de ler livros assim. Mas tá aí, a gente tá lendo então, eu tô na 5ª parte no caso, e vou comentar já com a Mi, preciso comentar com ela, mas como que está sendo a leitura desse livro. No caso, eu comecei a ler esse livro, e aí descobri que a Mi tava lendo também, a gente tava no iniciozinho, e a gente decidiu então continuar a leitura juntas. E então eu peguei esse livro assim, sem muita meta, na verdade, assim, eu vou ler tantos capítulos e tal. Hoje, no momento agora, eu, desde acho que da parte 3 até a 4ª parte, eu estava lendo em torno de 5 capítulos, tá? 5 capítulos na madrugada. Você é um leitor de madrugada? Leia de madrugada. Se você tiver tempo pra ler de madrugada, é bom demais, gente. Silêncio da noite é a melhor coisa pra ler. Mas, enfim. Eu, então, tava lendo 5 capítulos e tava sendo muito bom. Depois eu tive que dar uma parada e retomando. Estou retomando, mas retomando ali com 2 capítulos no máximo. Mas no final de semana eu vou ver se volto a fazer essa rotina de 5 capítulos, tá? Mas tá aí. E também essa leitura aqui, no caso, esse foi o primeiro romance do Thomas Mann. Não sei se você sabia disso, mas sim, foi o primeiro romance dele. E o romance que fez ele também ficar bastante famoso, né? O escritor que foi em ascensão, justamente por conta dessa obra que ele lançou ali na década de 20, tá? Mas eu super indico. Que eu acho que é um problema também isso, né? Essa mentalidade de pegar e ler. Pra mim é muito confortável falar isso porque eu consigo fazer isso, né? Mas como eu falei pra vocês no início do vídeo, nem tudo que eu faço aqui e vocês vão tentar usar como uma inspiração vai dar certo, né? Então, assim, é complicado porque eu enxergo dessa forma, mas como que você enxerga? As pessoas às vezes podem ter aquela ansiedade, já vi isso. Eu fiz um vídeo aqui sobre calhamaço, gente, então se você não assistiu, vai lá assistir, que é um vídeo que eu falo sobre os calhamaços, os 10 melhores calhamaços que eu já li, e antes eu falo um pouco sobre o que significa, o que a gente pode chamar de calhamaço, e também o seu medo, né, de ler um calhamaço. Mas
Mas é super importante essa discussão, porque eu acho que isso não envolve só a questão do calhamaço, mas também envolve a questão do leitor no Brasil, o leitor brasileiro, né? E essa preguiça, ou talvez essa falta de tempo, são essas questões de sempre, né? Mas enfim, o último livro agora que eu mostro pra vocês é o mais recente que eu peguei na segunda-feira. Estamos na quarta-feira hoje, então na segunda-feira eu peguei As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Finalmente, Bruni Livros está lendo Steinbeck, tá? Esse classicão também aí da década de 30. Eu estou no capítulo 6, tá? E só um pouco que eu já estou lendo, tô na página 49, mas só um pouco que eu já estou lendo. Eu estou lendo com a Bia, tá? Que já é o segundo livro que eu tô lendo com ela. Já vi muita coisa pra gente discutir. Aliás, tá pegando fogo lá no grupo da praça, a gente tá falando sobre isso. Eu peguei ontem de madrugada e devorei, né? E aí a gente já está comentando sobre as questões aqui das Vinhas da Ira, tá? Sim, é a primeira vez que eu estou lendo Steinbeck. Aliás, eu já recebi muitos comentários ao longo do meu canal dizendo que eu tenho que ler Steinbeck. E eu sei que eu tenho que ler, não é porque eu não li que eu não vou ler. Sim, eu sabia que eu tinha que ler. Eu lembro do filme também, né? Do filme da década de 40, né? Muito antigo. Mas deixa eu ver se eu assisto de novo o filme quando terminar esse livro aqui. Mas enfim, nessa obra a gente vê uma problemática muito grande, que são os donos de propriedade. Primeiro de tudo, é interessante você saber por quê, né, que as pessoas que nasceram e cresceram nessas terras, elas precisam deixar as suas terras para um banco, que ele fala, o banco não é um homem, o banco é o banco, né? A propriedade não é um homem, não é uma pessoa, a propriedade é uma propriedade, né? Então é legal você ver que nessas discussões, principalmente do capítulo 5, a gente vê momentos em que uma pessoa que faz algo sem pensar na outra, mas essa pessoa que está fazendo aquilo de terrível contra a outra é porque ela também tem necessidade. Pessoas miseráveis, pessoas que estão passando fome, né? E a gente está falando de uma crise nos Estados Unidos, tá? É na década de 30 isso aqui, então está tendo uma grande crise. E fala muito assim de você, não culpa o cara que mandou eu fazer isso, porque alguém mandou também ele a fazer isso. Tá, mas quem mandou fazer isso? O outro que mandou. Então você vê que nunca tem ninguém, né? Então é angustiante ler esse capítulo porque, eu até falei isso pra ela, é angustiante ler esse capítulo porque você vê que talvez não tenha alternativa, talvez tenha, mas na situação que eles estão ali, eles não veem saída, a não ser deixar as suas casas, né? Mas alguns personagens são bem fortes, eles não querem aceitar isso, né? E outros aceitam destruir casas de outras pessoas, né? Porque também precisa comer, porque vai ganhar $3 por dia pra isso. Por mais que a gente tenha aqui várias famílias, várias situações, né, com essas terras, pessoas que estão aí com dificuldade nas plantações, né, a gente vê no início da obra, a gente vê o vento, essas plantações também que não estão dando o seu devido lucro, né? Então você vê também o semblante das mulheres, as crianças, os comportamentos dos homens que estão preocupados com a situação deles, e como não tem retorno, eles vão ter que sair das suas terras, né? O banco em si tá mandando eles saírem, enfim. Tem várias questões assim, e a gente vê no meio disso um personagem que é o Joad, né, da família Joad, que ele é um ex-presidiário. Ele pega uma carona com um caminhoneiro que conhece ele, sabe que ele saiu no jornal e tudo, porque ele matou uma pessoa. Gente, isso não é spoiler não, tá? Isso tá, tipo, literalmente no segundo capítulo, e é bem curtinho. Ele matou uma pessoa numa briga e ele foi preso. Daí ele volta e vai rever a família, tá? Então parei exatamente aí. E também tem a cena dele que ele reencontra um pregador, que não é mais pregador, é um ex-pregador, e aí fala sobre a questão da hipocrisia, né, de como que eles agiam na igreja, mas ele não pensa mais dessa forma, ele tem outros questionamentos. Gente, bom demais. Eu juro pra vocês que é muito difícil não continuar esse livro. Eu tô falando muito sério. Eu tava lendo de madrugada, só que eu tinha outras leituras, né? Então eu precisava ainda ler o último capítulo das Brasas e eu acabei parando um pouquinho. É o que acontece, tá? Pra ler tudo isso de livro, acontece que você vai se envolver mais em um do que outros. Isso é natural, gente, tá? Não existe uma regra pra impedir que isso aconteça, até porque somos seres humanos, né? Seres mortais. Então, assim, pode acontecer. Mas, assim, a organização existe.
Só que pode acontecer de você realmente tentar resistir e não conseguir, e acabar indo de vez e pegar um livro que na verdade era pra você estar lendo um outro e você não consegue largar. Pode acontecer, mas eu tô indo certinho, tá, gente? Final de semana é vida louca. Final de semana a gente faz diferente. Mas, então, o Vinhas da Ira foi o último que eu falei. É um livro que, na verdade, eu tô lendo com a Bia. A gente começou a ler. Ela que falou sobre Vinhas da Ira, eu falei, cara, tomou tempão pra começar esse livro. Bora ler. A gente então leu. Pegou junta, né, pra ler. Então, o capítulo que ela fala que ela tá, eu vou lá e leio também. Tá? Então a gente tá fazendo assim. Quando ela fala, eu tô no capítulo tal. Calma aí que eu vou te alcançar. Então tá nesse estilo, tá? Tá nessa organização. Eu não coloquei capítulo específico. Ela falou o capítulo que ela tá, eu vou lá e leio. Esses são os livros, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, as anotações são basicamente essas. Eu anoto sobre os personagens, sobre a evolução que eu tenho durante a leitura, do que eu penso de um personagem para outro, tá? Então é isso. Eu mostrei pra vocês, né, tá? E a gravação também, como que tá por dentro dessas leituras aqui, mas tá sendo ótimo. Eu estou muito feliz de todas essas leituras estarem sendo feitas ao mesmo tempo. Por mais que às vezes a pessoa sinta que vai sentir que tá aproveitando mais se fosse um livro por vez, eu já acho que tô aproveitando mais todos eles ao mesmo tempo. E repito, o que eu faço não quer dizer que você vai conseguir fazer ou que você vai se adaptar. Você pode até conseguir fazer, mas se adaptar e desandar no meio do caminho também pode acontecer, tá? Você não conseguir adaptar a isso. Coloca isso na sua consciência, que eu posso conseguir fazer dessa forma porque é confortável pra minha rotina. Mas pode ser diferente pra você porque você pode ter uma outra rotina, tá? Bom, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de ver a descrição. Tem aí o link pra você entrar no meu clube de leitura. Então é muito legal a gente conseguir fazer essas leituras todas em conjunto. É super importante também pra quem quer voltar ao hábito de leitura, quem às vezes tem um livro na estante e não consegue ler, tá encalhado, mas com a gente ela acaba conseguindo ler e a gente pode então comentar sobre as obras. E não deixa de dar sua curtida, já vai comentando aí embaixo também se você já leu algum desses livros. Me conta como é a sua rotina literária, me conta como você se organiza. Você pega um por vez, você pega 2, 3, ou pega muito mais do que isso aqui? Como é que tá sendo feito isso? Me conta também se você costuma ler calhamaços, se você tem alguma trava com a leitura de calhamaços, como é que você também lida com isso. E eu vou ficando por aqui, gente. Esse agora vai ser basicamente um cenário, posso chamar de cenário? Mas vai ser mais ou menos isso. Eu vou fazer os vídeos assim nesse formato. Eu espero que você tenha gostado, dá a sua opinião aí embaixo. E a gente se vê agora no próximo domingo. Tchau! שיר המעלות לדוד, שיר המעלות לדוד, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, שיר המעלות לדוד, שיר המעלות לדוד, שיר המעלות לדוד, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, שיר המעלות לדוד. ולא הילכתי בגדול